E aí, pessoal, então vamos lá. Vamos agora continuar falando sobre, ainda na intubação orotraqueal, vamos falar hoje sobre a sedação e analgesia feita no procedimento. A gente vai falar dos fármacos, das suas indicações, contraindicações e os mecanismos de ação associados. Então, lembrando que essas medicações são feitas na etapa, lá na sequência rápida, paralisia com indução. É o momento que você vai escolher o sedativo, o anestésico e o bloqueador neuromuscular a ser utilizado. E aí, dentre os sedativos, eu começo falando pelo etomidato, porque o etomidato, vocês vão ver, ele é a droga de escolha na maioria das intubações em sequência rápida. Ele é excelente, ele é um derivado imidazólico, ele age no receptor GABA, inibindo os impulsos nervosos, né? Porque o receptor GABA, junto com o glutamato, são as vias inibitórias do sistema nervoso central. Então, se você estimula elas, você inibe o impulso nervoso. Ah, geralmente a dose de 0,3 mg quilo, mas vão ter literaturas que vão variar a dose. Quais são os pontos positivos? Ele é um fármaco que não traz instabilidade hemodinâmica, ele não eleva as histaminas, então ele não provoca hipotensão quando você usa, você não provoca uma bradicardia, mas você reduz fluxo sanguíneo cerebral, o que é bom em algumas doenças neurológicas, porque você também diminui, por consequência, a demanda metabólica. O etomidato também tem esse benefício. Diminuir a demanda de O2 e de nutrientes no cérebro é importante em doenças que você tem o aporte de O2 e nutrientes comprometidos, como por exemplo o AVC. Então é excelente para doenças neurológicas. Uma convulsão, um estado de mal também, ela pode ser útil, porque diminui a carga metabólica do cérebro que está aumentada ou que está sem o aporte de nutrientes e O2 apropriados, né? Então é um excelente fármaco para doenças neurológicas, pacientes neuropatas que precisem entubar. O etomidato é uma excelente droga, porque não reduz a pressão de perfusão, né, cerebral. Como pontos negativos, ele não é muito utilizado para pacientes intubados, que vão ser intubados com asma, DPOC, porque ele provoca um aumento da resistência de vias aéreas. Ainda que pouco, mas provoca. Então isso pode também atrapalhar a doença. Não tem efeitos analgésicos, não tem efeitos anestésicos, por isso você precisa associar com outro anestésico. É, e aí, de maneira provisória, como é na sequência rápida, vocês não vão ver tanto isso, mas isso é uma contraindicação para ele ser utilizado como medicação, como sedação contínua. Ele também age nas suprarrenais inibindo a 11-beta-hidroxilase, que é aquela enzima que converte o cortisol, que produz, né, que faz a conversão e a produção do cortisol. Então, de maneira aguda, vai inibir provisoriamente, mas não vai ter repercussão no indivíduo naquele momento. Mas com o tempo, se você usar de maneira contínua, você pode fazer uma insuficiência, um hipocortisolismo, insuficiência adrenal. Então, o etomidato ele é contraindicado como sedação contínua por conta disso, além de fazer mioclonia ou excitação cerebral regional, que também são coisas ainda discutíveis, não são tão relevantes, mas a insuficiência, a supressão adrenal sim, é uma coisa relevante e por isso é uma contraindicação à sedação contínua, mas a indução, isso talvez não repercuta tanto. Os benzodiazepínicos, basicamente tem três, né? O midazolam, lorazepam e diazepam. Mas o lorazepam e diazepam, eles não são recomendados para indução. Eles podem ser usados como sedação contínua, embora eles não sejam úteis como sedação contínua. Por que ele não pode ser usado de sedação contínua? Porque lorazepam e diazepam não ficam em bomba de infusão. Você fica usando de horas em horas. Então você tem que ir lá administrar, depois de tantas horas administrar. Não é igual o midazolam, que pode ser feito continuamente em bomba de infusão. Além do que o midazolam também pode ser feito para indução. Mas os benzodiazepínicos não são muito indicados para indução e para principalmente para indução por conta dos seus pontos negativos. Mas quais são os benefícios afinal de contas? Por que, que tem gente que ainda usa o midazolam? Primeiro que ele tem propriedade anticonvulsivante, então pacientes em estado de mal epilético que precisem ser entubados é uma excelente droga. Ele pode ser usado como sedação contínua, né? Ele provoca amnésia e também é um ansiolítico. Pacientes muito agitados, o midazolam também tem propriedades ansiolíticas e relaxantes, né? Como pontos negativos, ele provoca perda do tônus simpático. E por conta disso, ele provoca uma hipotensão moderada, uma hipotensão importante.
É um efeito muito comum se você fizer na sequência rápida do midazolam, o indivíduo, depois da intubação, fazer uma hipotensão importante. Ele vai para 80 por 60, 60 por 40, 40 por 30, que você se assusta e quer intervir logo. Se você não perceber que é uma coisa transitória e não ficar observando, porque tem o risco dele parar. Se baixar muito a pressão também, ele pode parar, né? Então você tem que observar, mas pode ser que você precise repor volume, fazer droga vasoativa. Isso é uma coisa que é desfavorável a ele. Não faz analgesia e, como eu falei, o lorazepam e diazepam não podem ser usados na indução. Só tem o midazolam. Então, acaba que para indução, o midazolam não é o fármaco de escolha. Não é indicado. Salvo você não tem outro recurso, você não tem etomidato, você não tem ketamina, não tem propofol, vai o midazolam. Ou então, em estado de mal epilético, que ele é uma excelente droga. Certo? Então, acaba que não é recomendado se fazer o midazolam de cara, como muita gente faz por aí. A ketamina, ela age no receptor NMDA, que é o N-metil-D-aspartato. Ele acaba repercutindo não só no sistema nervoso central, mas em outras regiões do corpo. Então, ele é um fármaco excelente porque ele faz anestesia. Ele é sedativo e analgésico ao mesmo tempo. Então, ele tem as duas propriedades. Acaba que, às vezes, a depender da situação, você basta usar ele que serve. Não precisa usar um analgésico associado. Basta a ketamina. Então, ele é bom para isso também. Ele estimula os receptores de catecolaminas, estimula a liberação de adrenalina, de noradrenalina, o que provoca um aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial e do fluxo sanguíneo cerebral. Pacientes que têm fluxo cerebral comprometido, é importante usar ketamina, é legal. Mantém o drive respiratório, então não faz uma parada respiratória como o midazolam, por exemplo, que pode fazer. E faz broncodilatação, então é um fármaco excelente para pacientes em crise asmática ou exacerbação de DPOC que precisem ser intubados. Né? Como pontos negativos, pacientes com infarto, por exemplo, você tem que ponderar, vale a pena? Tem estudos que falam que é bom, tem estudos que falam que não é. Você vai ponderar se aquele estímulo adrenérgico vai ser bom para o paciente com infarto ou não. É controverso, mas tem estudos que falam que esse aumento do fluxo sanguíneo cerebral pode aumentar a pressão intracraniana. E como ele é controverso, isso aí não é muito levado em consideração. A única coisa que se sabe é, se você tem hipertensão intracraniana e está com a pressão alta, muito alta, não recomenda-se usar ketamina. Mas se você tem hipertensão intracraniana e o paciente está normotenso ou até mesmo hipotenso, é benéfico você utilizar a ketamina, porque você pode até mesmo melhorar a perfusão, aumentando a PA desses pacientes. Porque às vezes a hipertensão intracraniana não é pela pressão sanguínea, é por outras coisas, pelo líquor, por massas tumorais, enfim, edema, outras coisas. Então, são as contraindicações ou pontos negativos da ketamina, além da síndrome do ressurgimento, que é uma coisa que, assim, percebeu-se que pacientes que faziam uso da ketamina, quando você suspendia, eles tinham pesadelos antes de despertar, né? Mas o que poderia comprometer a qualidade daquele paciente, que ia acordar assustado, ia acordar, né, meio tenso, mais a nível de qualidade de vida para o paciente, que seria desfavorável. Além deles, tem o Propofol. O Propofol, ele é lipossolúvel, então ele é aquele leitinho. Se você olhar o frasco do Propofol, você vai ver que ele é meio leitoso, meio branco. Ele é lipossolúvel e também age no receptor GABA. O Propofol, ele tem várias propriedades. Ele tem a propriedade amnésica, ansiólise, ele é hipnótico, ele é anticonvulsivante, antiemético e sedativo. Mas ele não faz analgesia. Mas ele pode fazer isso tudo, então ele também é uma alternativa ao midazolam para pacientes de estado de mal epilético. Também pode ser feito. Ele também pode ser usado como sedação contínua, assim como a ketamina pode também. Ele também pode ser usado para sedação contínua. Reduz resistência de vias aéreas, também é bom para pacientes com asma ou DPOC, reduz a atividade metabólica cerebral, assim como o etomidato, bom para pacientes neuropatas, não prolonga o intervalo QT, mas os grandes pontos negativos do Propofol são justamente associados à sua característica lipossolúvel. Ele não pode ser feito de maneira contínua por mais de 72 horas. Se você prevê que aquela intubação vai demorar, não use ele de sedação contínua. Use ele para indução e acabou. Não use para contínua, prefira outros. Por quê?
Porque existe a chamada síndrome da infusão do Propofol, que é uma condição maligna que não tem cura, grande maioria das vezes fatal, que o paciente faz acidose metabólica, faz arritmia, pode evoluir até com a parada, por conta do sangue perder a sua fluidez e se tornar cada vez mais viscoso por causa das características lipossolúveis do Propofol. Então, isso é um ponto negativo dele, importante. Né? Se você fizer ele como sedação contínua, fazer por no máximo 2 dias, um dia ou 2 dias. Depois, se você vê que vai demorar, troque ele por outro sedativo. Ele tende a fazer aumento de triglicerídeos, de lipases sanguíneas. Ele reduz a pressão de perfusão cerebral pela redução da PAM, né? Então acaba que você pondera essa questão de uso para neuropatas por conta da pressão de perfusão. Avalie caso a caso. Faz depressão miocárdica e vasodilatação. Então ele tem um ponto negativo similar ao do midazolam, embora que menos intenso que o midazolam, mas também faz depressão, faz hipotensão e bradicardia, né? Não faz analgesia, também é um ponto negativo. Então, se você ponderar os benefícios da ketamina e do propofol e seus pontos negativos, existe uma coisa que é feita em vários centros, que é a associação da ketamina com o propofol para indução, né? O chamado ketofol. Porque qual é o objetivo? A ketamina ela aumenta a pressão, ela aumenta o estímulo cardíaco, enquanto que o propofol diminui. O objetivo é você anular esses efeitos deletérios com o uso dos dois associados. E aí a ketamina ela faz analgesia, anestesia e ambos são sedativos, com propriedades, aí o propofol, propriedade anticonvulsivante e tudo mais. Então é um recurso a ser utilizado que é o ketofol. Ele é útil também para poder você fazer a sedação e analgesia com menos repercussão hemodinâmica, né? A ideia é que eles se neutralizem nos seus efeitos negativos. Os barbitúricos eles são muito pouco utilizados. Eu mesmo particularmente nunca vi, né? Nem quando estudante, nem agora formado, trabalhando, eu nunca vi utilizarem tiopental para indução para sequência rápida de intubação. Eu nunca vi. Geralmente quem usa mais são os anestésios, né? Os anestesistas. Para alguns procedimentos, pode ser que eles achem que vale a pena usar o tiopental. Nunca vi. É utilizado para sedação profunda, é utilizado para reduzir o estímulo neuronal, mas eles não fazem analgesia, são venodilatadores, fazem hipotensão, mais importante até do que o midazolam, faz liberação de histamina e aí os estudos mostraram que tem um desfecho negativo na sepsis, por isso ele também é recomendado não ser feito em pacientes com sepsis e pode piorar o broncoespasmo em pacientes com asma, DPOC, acaba que também não é recomendado. Então, ele não é muito utilizado, mas eu trouxe porque é um recurso, caso você só tenha ele, você saber dos pontos positivos e negativos e ponderar se vale a pena utilizar ou não. Como analgésicos, como eu falei, basicamente são dois, fentanil e lidocaína. O fentanil ele é um opioide, como eu falei na anterior, potência 100 vezes maior que a morfina, e ele tem um grande benefício comparado à morfina, porque a morfina estimula, ela tem repercussão hemodinâmica, ela faz uma hipotensão importante, faz uma bradicardia importante, tanto é que no infarto, às vezes em ventrículo direito, você pondera se vai usar ou não a morfina, muitas vezes não utiliza a morfina, porque você pode fazer uma depressão importante ali e não ter fluxo pulmonar adequado. Mas o fentanil não tem essa repercussão hemodinâmica intensa, porque ele não faz liberação de histamina tão importante assim, é bem discreto. Então ele acaba sendo útil para analgesia na indução e como analgesia contínua. Então é muito comum vocês verem pacientes entubados em UTI que você olha lá a bomba de infusão e tá lá fentanil, solução padrão, midazolam, solução padrão, ketamina, solução padrão, e vê fentanil como analgésico, como anestésico, importante ali. Ele pode ser usado em pacientes estáveis por conta dessa característica. E a lidocaína, que é uma outra alternativa, né, para a indução, que vocês vão ver que tem sido recomendado fazer lidocaína para pacientes, né, em sequência rápida de intubação, em síndrome do desconforto respiratório associado ao Covid-19. Vocês vão ver que os protocolos mandam aí, sugerem, né, que você faça ketamina, que faça lidocaína,
estão recomendando o uso deles para esses casos, então é uma outra alternativa. A lidocaína, como vocês sabem, né, o parente da cocaína, parente da xilocaína, são anestésicos importantes aí, por bloquearem, né, as vias, os receptores sensoriais. Então a lidocaína acaba sendo também um recurso analgésico. E o bloqueador neuromuscular, nós temos dois grupos, os despolarizantes e os não despolarizantes. Os bloqueadores despolarizantes, como o nome diz, eles vão chegar no receptor pós-sináptico da acetilcolina e estimulá-lo, só que ele vai se prender e ficar hiperestimulando continuamente. Essa hiperestimulação vai fazer com que haja impulso, 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 tanto é que o paciente faz a fasciculação, 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 e aí depois de um tempo entra em fadiga, a via nervosa entra em fadiga. E aí esse período de latência é o período da parada, não consegue ter impulso nenhum ali. Aí entra em paralisia muscular flácida. Então o objetivo do uso deles é esse, é a paralisia muscular flácida. E o principal representante desse grupo é a succinilcolina ou succinilmetônio, que ele faz, como eu falei, a fasciculação transitória, que depois vem a paralisia muscular. Então quando você estiver fazendo ele, você espera a fasciculação, quando ele fascicular, logo depois ele para. Nesse momento é o momento para você fazer a intubação. Lembrando, pessoal, que quando vocês forem usar a succinilcolina, é para fazer a succinilcolina depois da sedação. Porque ninguém aqui gostaria de presenciar você mesmo entrar em apneia de maneira abrupta, né? Não é legal. Então, ceda o paciente. Primeiro vem a sedação, depois vem o analgésico, depois vem o bloqueio. E quando fizer o bloqueio, fazer a passagem do tubo, tá certo? Porque o bloqueio com a succinilcolina, o objetivo dela é que você faça por... O bloqueio ele vai persistir por cerca de 10 minutos, 8 minutos, né? Bem rápido, para permitir o tempo que você consiga entubar de maneira tranquila. Depois o paciente volta a reagir. Como ponto negativo e as contraindicações, ele tem contraindicações, né? Então, história familiar ou história própria de hipertermia maligna associada à succinilcolina, doenças neuromusculares, rabdomiólise, grandes queimados, são aqueles que vão ter comprometimento da placa motora, né? Então, ou então uma maior liberação de mioglobina, que se você tiver usado a succinilcolina, com as fasciculações vai liberar mais. Então, vai agravar lesões musculares. Então, é importante você não utilizar neles. Ou em pacientes que já tenham hipercalemia, porque uma das principais complicações dele é fazer hipercalemia. Trismo pode acontecer? Pode, eu não vi acontecer, mas pode ser que você faça e aí o paciente faz um trismo e você não consegue abrir a boca para fazer o procedimento. E as fasciculações que podem persistir por um tempo maior e podem até atrapalhar o seu procedimento. Então, você vai ponderar o uso, mas geralmente ele é o mais indicado justamente porque ele tem um período muito curto de ação, né, de duração. Ao contrário dos não despolarizantes, que aí agora eles vão chegar no receptor pós-sináptico, se acoplar a eles e não vão estimular nada, eles são receptores inibitórios. Eles só impedem que a acetilcolina vá lá e estimule. Então eles não têm a fasciculação, eles já diretamente fazem a paralisia muscular. Aí você me diz, poxa, já que ele tem esse recurso, é excelente, porque aí os pacientes que têm a contraindicação à succinilcolina, eu posso usar o rocurônio. Sim, se tiver contraindicado succinil, pode usar o rocurônio tranquilamente. Agora, qual é o problema? Já que eu estou falando tão bem do rocurônio, por que não usa ele de maneira difundida por aí? Simples, porque você não sabe a via aérea que você vai mexer. Por mais que você preveja que ela não é difícil, pode ser que ela se torne. E se você vê que ela é difícil, aí que é pior ainda. Porque o rocurônio, ele tem um período de ação prolongado. Ele fica um tempo razoável agindo. Então ele demora cerca de 40, 45 minutos, ou até mesmo uma hora, dependendo do caso. Não chega a uma hora, mas quase isso. Então se você está numa via aérea difícil e o paciente ele fica esse tempo todo paralisado, você tem que ficar ambusando ele, ainda corre o risco dele entrar em parada. Então, via aérea difícil, não usa rocurônio. Você vai usar rocurônio se não tiver jeito, se não tiver succinil disponível, se o paciente não tiver colaborativo e você vê que precisa fazer o bloqueio. Aí você usa mesmo, é o jeito, vai utilizá-lo. Mas não deve ser utilizado quando você tem o succinil disponível e não tem contraindicação succinil por conta desse período prolongado de bloqueio.
Geralmente, quem utiliza rocurônio são os anestesistas na cirurgia, porque as cirurgias, sim, elas estão previstas para ficar 1 hora, 2 horas, e aí o anestesista não vai ficar querendo toda hora pegar a ampola de succinil, bota. 10 minutos depois, succinil, bota. 10 minutos depois, bota. Até porque tem o risco, como eu falei, de hipercalemia, de outras doenças aí musculares. Então, faz-se o rocurônio nas cirurgias para ficar um período longo, bloqueado, sem as repercussões da succinil e por mais tempo bloqueado. Então, o rocurônio acaba sendo usado muito mais nas intubações cirúrgicas ou de procedimentos, mas pode ser utilizado na sequência rápida quando há contraindicação a succinil colina. Tá certo? Então é isso, galera. O objetivo dessa sequência aí de 3 aulas era falar sobre isso, sobre a intubação, sobre a sequência rápida, sobre as medicações. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente está pronto para entrar na ventilação mecânica. E aí eu vou trazer nas aulas seguintes os tópicos relacionados à ventilação mecânica para ensinar vocês o que é a ventilação mecânica, as modalidades de ventilação mecânica, os parâmetros no ventilador que você vai analisar e ajustar conforme o caso, certo? E as modalidades para suporte ventilatório, que é a terceira e última etapa do tratamento da insuficiência respiratória. Terminado a ventilação mecânica, a gente pode aí sim partir para a síndrome de desconforto respiratório agudo, tá certo, galera? Então é isso aí, um grande abraço e fui!